E aí, gente, Hackman aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre internet quântica. Lendo esse artigo de 2019, todos da Itália, né? Um de Roma, Nápoles, enfim, Florença e outro de Nápoles também. E na introdução eles vão dizer da questão do desenvolvimento, né, de computadores quânticos tá tendo um hype e um boost gigante, né? Gente, quanto mais hype, mais investimento no tema. É que nem inteligência artificial. O hype ficou tão grande desde 2010, 2007, lá com Deep Learning, que o hype chegou no nível que hoje é um dos assuntos mais investidos de inovação em vários setores, né? E vários grandes da tecnologia, como a Google, IBM, estão fazendo computadores quânticos não é só pela tecnologia em si, mas pela status que dá, né? Por exemplo, a Google, você vê a publicação dela da supremacia quântica, que gerou toda a mídia, e isso traz um boost para a empresa. Traz uma... Não sei se para os acionistas traz uma visão melhor, mas mostra que a empresa tá realmente investindo em coisas legais, de alto nível, né? Que nem todo mundo pode investir. E tá falando aí também em 2017 da IBM, né? Que testou um sistema de 50 qubits. Enfim, e a Google com 72 qubits também. Embora os computadores da D-Wave são muito melhores que os deles, né? Enfim, que é uma empresa privada. Se bem que elas também são privadas, enfim. Mas é uma empresa focada nisso. E aqui eu vou mostrar algumas notícias que falam sobre esse crescimento, né? Então, primeiro do HPC. Primeiro, marketing relacionado a aceleradores quânticos baseados em diamante, né? Então cada vez está nascendo empresas focadas em criar tecnologias relacionadas à computação quântica. Eu já vi empresas de software, de tecnologia, na parte técnica de coisa relacionada a... Por exemplo, a USP fez recentemente, eu até vi o lançamento, que eles postaram no canal do YouTube deles, teve uma live, do centro de computação quântica deles, né, de pesquisa, né. E eles falaram dessa questão de querer pesquisar, mas a pesquisa é mais na parte de equipamento, né. Não é na parte de algoritmos, não é na parte de quantum machine learning, não é na parte teórica dos algoritmos, enfim, é mais para a parte de criar peças, né, sei lá, equipamentos que rodam em computação quântica, né? Enfim, na USP no caso. O do Fair Observer, né? Então, uma época quântica, uma era quântica requer uma geração quântica. Fibra óptica traz a universalidade quantum de computação quântica mais próxima, né? Então, aí falando da questão de como poderiam ser a comunicação de informação relacionada usando computadores quânticos nesse caso, né? Aqui da Forbes, os caminhos emergindo relacionados à computação quântica. A Xanadu, né, a empresa que a Maria Ishud trabalha, que a gente citou anteriormente, né, uma pesquisadora que eu reconheço, acho que é a pesquisadora que eu mais reconheço no mundo. É a Maria Ishud, enquanto Machine Learning, né? Ela trabalha na Xanadu também. E aí falando sobre a pesquisa da Xanadu relacionada à computação quântica, né, ao uso de fótons, uso de fótons dentro da computação quântica. Nesse caso, usado para química, né? Muitos dos experimentos atuais são feitos mais para química. Teve um para Covid recentemente, relacionado a lockdown também, usando computação quântica. Aqui uma empresa que está fazendo uma plataforma de K-Graph baseada na nuvem, né, para computação quântica, né? Enfim, é uma plataforma que analisa gráficos usando computação quântica. Poderia ser usado muito para talvez análise social, né? Não sei como fala, social networks a gente fala. Se análise de redes sociais, não pense em Facebook, WhatsApp, Instagram, não. Análise de social networks, de redes sociais nesse contexto é tipo você, por exemplo, análise social de uma epidemia, né? Então você vê os parâmetros epidemiológicos de uma forma computacional, né, para prever o que a pandemia pode acontecer no longo prazo, né? Pode ser de qualquer tipo de doença, né?
Eu já vi para AIDS, para relacionado a cigarro também, enfim. Então, nesse caso aqui é uma empresa na nuvem que permitiria um serviço para isso, né? Aqui uma empresa chamada IonQ conseguiu 2 bilhões de dólares, né? 2 bilhões de dólares não é pouco dinheiro, né? Eu não sei se é já considerado um unicórnio, quando você ganha 2 bilhões de dólares. Não sei se o bilhão é um unicórnio. Que significa uma empresa tipo que conseguiu, sei lá, um investimento brutal aí. Então, dá pra ver que se alguém investe, ou um grupo de pessoas, não sei se foi uma holding que fez isso, mas se um grupo de pessoas investe 2 bilhões de dólares numa tecnologia, porque o negócio tá no hype, né? Computação quântica aumentando aí na questão de 1 bilhão de dólares, né? Então, aí falando da questão da... usando temperatura de sala, né? Relacionada a você resfriar o computador, né? Que a gente já citou em outros vídeos. A Quantum Brilliance, né? Relacionado também a diamantes sintéticos para construir aceleradores quânticos, né? Que você vai ter que usar diamantes, nanodiamantes também para isso. Enfim. A Japan Times falando sobre empresas japonesas e canadenses procurando soluções usando computação quântica para a Covid-19, né? No caso, eu vou deixar na descrição um artigo da Soli Fulgai que fala sobre esse assunto, né? De um artigo que usou computação quântica da IBM, né? No caso, para fazer análise do lockdown, por exemplo. Embora o resultado é o mesmo que todo mundo já tinha, né? Então, às vezes, tipo, esse daqui é meio estranho, né? Na minha opinião, porque no fim, o resultado vai ser o mesmo. Talvez relacionado à química, talvez tenha resultados melhores. Então depende do problema que eles querem focar. Se for na parte química, talvez. É que tá no começo ainda, então não posso dizer que nossa, a computação quântica vai salvar a química atual, fazer novos remédios. No momento, não. Calma. Aqui, uma coisa que a IBM já fez, né? Computadores quânticos de livre acesso, né? Agora operacional. Isso é uma coisa que a IBM já fez, mas esse post aqui é recente, né? De 19 de março. Enfim. Então, cada vez mais vai ter computadores quânticos na nuvem que especialistas vão poder usar, né? Da IBM, se não me engano, você precisa pedir permissão para você usar mais coisas, né? Pra fazer uma pesquisa acadêmica mesmo, talvez você vai precisar da... Talvez, né? Talvez você precise da versão que a IBM possa dar, né? Do Business Insider, provavelmente o último que eu vou pôr, aqui vai mostrar, né, como computação quântica pode transformar o futuro. Então, a maioria dos posts aqui são recentes, né? Aí tá o CEO da Google, se não me engano. Aí a questão, né? Até quanto tempo vai demorar uma internet quântica, né? Então vai falar que computação quântica é facilmente 5 para 10 anos, né? Desde agora para realmente ter algum impacto. E isso é verdade, porque a gente nem tem memória. A gente nem tem uma memória RAM quântica no momento. Que a gente já falou em outros vídeos, se eu não me engano, sobre quantum memory. A gente não tem nem memória RAM, nem memória de armazenamento. Então não tem nem como rodar nada. Assim, sem a parte clássica. Então, por enquanto, a gente tem só o computador quântico híbrido, né? Que você tem a parte clássica, a parte quântica, que você traduz os elementos quânticos para a parte clássica depois, né? Você traduz os resultados para bits clássicos. Sempre assim. E isso, em parte, né, na parte verde vai dizer que muitos problemas têm que ser resolvidos na parte física, né, de computação quântica. Então, gente, na época da criação do computador, a física estava envolvida, obviamente. O que realmente criou o transistor foi uma revolução na física, na física quântica, na verdade, porque o estudo relacionado à teoria da radiação, que depois foi virando a teoria quântica, acabou provendo mais dados relacionados à luz, a como a luz se comporta e também como transistores poderiam ser usados na prática, né? Então os transistores são sim uma criação da teoria quântica. Então os computadores clássicos foram criados também, em certas maneiras, os materiais que são usados usando luz foram criados a partir de teorias relacionadas à física. Então a física sempre foi, obviamente, relacionada a computadores. Só que agora é muito mais, porque sem a parte física a gente não tem computador. Então, tipo, tem que ter cara da ciência.
vamos supor um grupo que quer criar um computador quântico, ele precisa ter caras da parte física. Eu tenho visto negócio de empregos relacionados a essa área. Normalmente é químico, com normalmente PhD ou doutorado no assunto, ou mestrado. Normalmente eles pedem químicos, físicos. Eu não vejo muito ciência da computação, é mais nessa área. Tipo, caras da química, da física, matemática. Então essas 3 áreas são as principais relacionadas a construir hardware. Também tem que ter o cara da computação, enfim, a parte de ciência da computação, mas ele sozinho não consegue. Então tem que ter todo um time bem diverso. E na parte aqui, investimentos pesados, né? Então é por isso que empresas estão investindo muito mais nisso. E eles sabem, né, que uma hora realmente vai ter coisas que a gente vai poder fazer, coisas úteis, né, com computação quântica, né? Eu imagino jogar Counter-Strike usando um computador desse. Ou, de repente, sei lá, jogar jogos, talvez seja legal. Na parte de internet, talvez a gente tenha uma conexão mais rápida, talvez, em teoria. E a questão também é o impacto que vai ter na indústria, né? A questão de quando as coisas realmente vão conseguir estabilizar nisso. E aqui a Forbes falando sobre preparando para uma internet quântica, né? Muitos posts que você vai ver vão sim ser meio exagerados, mas muitos deles, assim, a maioria é exagerada, mas muitos deles são bons. Então tem posts que realmente estão falando de algo correto, né? Relacionado ao assunto. A internet quântica está no caminho, né? Então, enfim, mais um passo mais à frente. Uma coisa que a gente vai falar mais pra frente, de switch, né? Um switch relacionado, usando computação quântica. Para quem não sabe, na parte clássica, um switch é um distribuidor de rede, né? Que você, por exemplo, você tem um roteador, que tem internet, você conecta esse roteador, que tem internet vivo fibra, net, seja qual for Sky, você conecta o roteador no switch, e o switch consegue permitir que você use cabo, né? Em vários computadores na sua empresa, sei lá, ou na sua casa, para você ter uma internet mais rápida em vários computadores, porque o Wi-Fi ele é lento, né? Quanto mais longe você fica, até de perto, o de cabo vai ser mais rápido. Nesse caso é um switch quântico, né? E a gente vai ver mais pra frente como que isso funciona. E aí, só mostrando aí um outro post relacionado a isso, né? Ao switch. Então, só uma breve explicação ali. Você vai ter ali Alice, Dave, Carol e Bob, que são 4 pessoas tentando se comunicar. Você tem ali quadradinhos que são relacionados aos 4. A Carol, Dave, Alice e Bob. E no meio ali, na parte, o WSS ali seria o switch, que roteia aí a comunicação entre eles. Mas nesse caso usando uma tecnologia que é diferente, né? E usando em si qubits em si para você transmitir informação. E fótons na prática, né? E a gente vai terminar por aqui. O próximo vídeo vai ser um pouco mais complexo. Falar sobre entanglement. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Até o próximo.